Wellington, você falou sobre seu pai, né, que tinha sido assassinado. Você pode falar um pouco sobre ele, como é que foi isso? Posso. É um assunto que me mexe muito, porque meu pai era um dos. Era o meu melhor amigo. Eu sempre tive essa dificuldade de ter uma visão paternal. E tanto é que, às vezes, algumas pessoas me interpretavam mal quando eu dizia assim: o pastor Josué é o meu pai da fé. Então, as pessoas me interpretavam mal. Não, ele quer usar o nome do pastor Josué para ficar famoso, ele quer usar o nome do pastor Josué. Inclusive, já teve igrejas que eu falei bem assim: eu sou filho na fé do pastor Josué Brandão, filho na fé. E ligaram para o pastor Josué dizendo que eu me apresentava como filho dele, que eu era o filho dele, e eu fazia isso para ter agendas. E uma vez o pastor Josué me ligou, ele, claro, acreditou que era verdade. Eu disse: pastor Josué, eu nunca falei que eu sou o seu filho de sangue e nunca disse isso para ter agenda. Eu dizer que eu era um filho na fé do Senhor, porque eu não tenho pai. E eu queria ter um pai. O meu pai perdeu, eu perdi o meu pai, ele foi assassinado. Um rapaz que era amigo dele, entre aspas, chamou ele para beber. Ele tinha vendido uma casa nossa, bêbado, vendeu a casa por 6 mil reais. E aí o cara chamou ele para beber e assassinou ele a pedradas. Eu não fui no enterro do meu pai porque o rosto dele foi desfigurado de tanta brutalidade e crueldade. E sobre a minha mãe, quando meu pai ele faleceu, minha mãe não teve condição de criar a gente. Éramos em 10, eu perdi um irmão, então são 9. Então imagina aí, minha mãe trabalhando de diarista, fazendo, lavando roupa, entendeu? Ela lavava roupa, limpava a casa, não tinha condição. Então, às vezes as pessoas até interpretam errado, dizendo assim: cara, você é tão frio em relação à sua mãe. Isso não, é porque eu não tive, sabe, eu não cresci com ela, eu não tive aquela ligação. E eu não sou Sim. Paulo, entendeu? Por exemplo, Dia das Mães, para mim é um dia comum, passa normal, sabe? E não é raiva, não é ódio, não é nada desse tipo. Eu sei que ela é minha mãe de sangue, mas eu não tenho aquela intimidade toda com ela. Entendeu? É por isso que eu falando: eu tenho uma mãe de criação. Porque são pessoas que cuidaram mais de mim do que a minha mãe. Minha mãe não fez isso da maldade, ela não tinha condição. Por exemplo, uma certa feita, minha mãe estava morando com um rapaz, era dois cômodos, sala, um banheirozinho no meio e a cozinha. Eu sem lugar para ficar, porque às vezes eu vendia picolé, mas quando chovia não dava para vender por conta da chuva. Aí eu não tive como pagar um aluguel, que era R$ 80. R$ 80 não tinha como. E eu bati na porta lá da casa do rapaz, não era da minha mãe que ela estava, perguntando se tinha como dormir lá. E ela falou que não tinha como por causa do rapaz. E eu dormi na rua nesse dia. Dormi na rua, numa praça, chamada Praça 2 de Julho. Eu peguei a camisa, né, coloquei assim entre as pernas e dormi ali na praça. Então, são pessoas que sabem disso, e aquilo ali, foi aquele momento ali que me fez eu ir para a igreja. A minha conversão passou a partir dali, porque eu disse assim: cara, eu não tenho pai. Minha mãe não tem condição de cuidar de mim. Já morei em orfanato. Já estou aqui dormindo na rua. E aí eu fui para a igreja. E na igreja, a bispa chamava Bispa Caçula, quem é de Feira de Santana sabe, eu congreguei lá, e lá na igreja da Bispa Caçula tinha um pastor chamado Pastor Paulo. Talvez ele fez esse vídeo. Eu fiquei na casa dele, e ele tinha uma oficina, não sei se tem ainda oficina de carro, e eu comecei a trabalhar lá. A princípio, eu comecei dormindo na oficina, e trabalhava lá. Depois, a esposa dele, a irmã Gal, ela pediu para o pastor Paulo deixar eu dormir lá na casa. Então, comecei a trabalhar na oficina, aí comecei a aprender a pregar, e com esse dinheiro da oficina eu comecei a voltar novamente a pagar os meus aluguéis, sair, né, porque eu gosto de... Quem é que não gosta, né, de ter o seu cantinho, a sua casa? Aí eu comecei a vender picolé e foi aí que eu comecei a voltar novamente a ter um lugarzinho para morar, mas eu dormi na rua um dia e é muito ruim. É muito ruim. Isso explica, nesse caso, essa história dos seus pais, isso explica por que você tem essa afinidade toda com o pastor Josué. Você transferiu para ele essa figura paterna. Mais ou menos isso, né? Isso, ele, na verdade, eu estou falando isso aqui porque, assim, uma certa feita lá em São Paulo, tem uma saudação,
no YouTube, você coloca o Wellington Matos na AD Mauá. Lá, um pregador chamado Flávio Teixeira, do Rio, ele morava em São Paulo, e ele falou assim, cara, eu vou pedir ao pastor Adelino, pastor presidente, eu vou pedir ele para te dar uma saudação. E ele falou bem assim, ó, tem um pregador aqui que ele congrega lá com o pastor Josué, ele é filho da fé do pastor Josué. Você acredita que, fala no vídeo, o pastor, ele fala assim, ó, quem vê o filho vê o pai, está escrito na palavra. Só que, para quem não entende, acha que eu cheguei lá dizendo, olha, eu sou filho de José Brandão, e eu queria... Não, não foi isso. Então, tinha uma pessoa lá que era prima, ou primo, não sei, era parente do pastor Josué. E aí... Foi levar essa Foi levar essa notícia. Foi ela ouvir essa frase, quem vê o filho vê o pai, e como eu não era filho menino de sangue, ele ligou para o pastor Josué. O pastor José ligou para mim, e aí eu tentando explicar para ele que não foi isso e tal. Aí eu acabei me desvinculando mais lá da igreja, porque ele ficou um pouco chateado por conta da forma como falaram com ele. Sim. Entendeu? Era como se eu estivesse indo nas agendas lá e falando assim, olha, eu sou filho do pastor Josué, e aí eu queria pregar aqui. E não era, cara. Eu não chegava dizendo, eu sou filho do pastor Josué. As pessoas falavam, olha, ele é filho na fé, ele até parece com o pastor Josué. Inclusive, eu contei isso ao pastor Abílio, e ele foi pregar lá, porque quando eu estava em São Paulo, ele disse que ele queria me ver lá, e aí eu falei para o pastor Josué que não queria ir lá, porque eu fiquei chateado, porque falaram, ele disse, não, mas o pastor Josué ele tem como filho da fé mesmo. Eu já fui na casa dele, ele tem como filho da fé. E eu vou falar no microfone, e você é como filho da fé dele. E tem essa fala do pastor Abílio, dizendo, tipo assim, em resposta ao que a igreja ficou sabendo, parecendo que eu era um cara assim, mau caráter, e fui lá, e a forma como falaram, parecia que eu nem congregava com o pastor Josué, que eu nem tinha intimidade com ele, que eu estava mentindo. Né? O pastor Abílio foi lá e falou de uma forma assim, ó, o pastor Wellington está aqui, ele é como um filho, literalmente, eu tive com o pastor Josué lá e pronto. O pastor Abílio falando isso, amigo do pastor Josué, aí acabou o problema.